explicar para os, não vou dizer navegantes, mas para os que estão iniciando os estudos simbólicos, o que seriam símbolos, né? Como a gente poderia definir o que são propriamente símbolos. Quem conseguir assistir ao vídeo O Segredo Alquímico do Rodrigo Sensei, eu aconselho muito, onde ele fala sobre uma questão bem interessante de vibrações e como os homens da caverna utilizavam desenhos e pinturas para poder transmitir suas intenções e como isso afetava o mundo ao redor. Acho bem interessante esse entendimento. E símbolos nada mais são do que intenções gravadas, né? Então eu tenho uma intenção, tenho uma vontade, eu tenho uma impressão digital, mental, e eu gravo isso, eu transmito isso para um papel, para uma parede, para uma pintura, uma coisa do tipo, né? É um símbolo. Então esse símbolo vai expressar a minha vontade. Quando outra pessoa olhar esse símbolo, teoricamente, né, se esse símbolo tiver um ato mágico envolvido, essa pessoa vai sentir essa mesma vontade. Seria basicamente isso, né, para a gente poder entender o símbolo. Um bom exemplo de símbolos bem famosos, é só pesquisar na internet aí, Goécia, né? Goécia é símbolo, vai aparecer uma porrada de símbolo aí, são as teóricas evocações dos daimons, né? E aí tem todas assim, são bem complexos e tudo mais, mas dá para ter uma boa ideia do que eu estou falando, né? E um entendimento bem interessante também para a gente poder adentrar na apresentação de hoje é entender que esses símbolos são uma forma de sigilo, né? Quem é praticante da Umbanda ou Candomblé vai entender mais ou menos do que eu estou falando. Eu não sou, mas conheço um pouquinho, né? O guia espiritual sempre deixa um sigilo, né? Um símbolo da sua vontade do iniciado. E toda vez que esse iniciado quiser evocar esse guia, ele desenha esse símbolo, ele pensa nesse símbolo e ele chama esse guia do socorro, né? E aí tem várias outras religiões ou filosofias de vida que se interagem nesse estudo simbólico, mas isso é só um exemplo, tá? Mas o que a gente vai tratar hoje seria um hipersigilo. O que seria isso, né? Um símbolo, só que atinge uma massa, né? Não tem como eu vou dizer, um propósito pessoal, né? Eu não estou fazendo isso para influenciar o meu próximo, ou para fazer a cabeça de alguém, ou seja lá, agir de uma maneira altruísta, mas para uma pessoa específica. O que a gente vai estudar hoje é um hipersigilo, ou seja, eu transmito isso para a massa, eu transmito isso para o máximo de pessoas que eu conseguir. Isso a palavra hipersigilo, né? E vai ser um específico, né? Acho que todo mundo conhece, né? Do século XXI aí, um cara chamado Zack Snyder, um cara bem famoso, né? Diretor de vários filmes aí famosos, só que enfim, um cara bem conhecido aí. Quem não conhecer, bota aí Zack Snyder, filme, vai aparecer uma porrada de filme que o cara fez. Mas o importante para nós hoje são 3 filmes e algumas lives que ele fez, né? Você pode pesquisar no Facebook, YouTube, que tá tudo gravado aí, são horas e horas de live onde ele explica e tudo mais. Homem de Aço, Man of Steel, que é o filme do Super-Homem de 2013, Batman vs Superman, que acho que todo mundo sabe que filme que é esse, e Liga da Justiça, que é aquele filme meio xoxo que muitos se decepcionaram. Mas o que ele queria fazer era um conjunto de 5 filmes representando o hipersigilo. Nossa, como assim? Né? A gente já vai entrar nesse estudo já. Mas, só para recapitular assim, um pouquinho para alguém que não conhece esses filmes ou que nunca tenha ouvido falar, ou, enfim. Né? A ideia inicial eram 5 filmes. Esses 5 filmes iam começar com o Homem de Aço, né, que saiu, que tá aí para ver. Depois o Batman vs Superman, Liga da Justiça, e a Liga da Justiça ia acabar apanhando, ia ter uma reviravolta e depois o final. Era basicamente isso que ele ia fazer com uma intenção mágica no meio do negócio. É onde a gente vai ver isso hoje, né? Qual era essa intenção e qual era a mensagem que ele pensou em transmitir para o mundo. Né? Mas aconteceu algo específico no meio dessas gravações, onde a filha dele se suicidou. Né? Ela tirou a própria vida e aí o cara não teve nenhum tipo de força para continuar, abandonou as gravações, e aí onde a gente vê aquele melodrama com comédia que não diverte, não tem ação, é aquela coisa louca que a gente vê lá. Né? Eu sou muito fã da DC Comics, sempre li quadrinhos, só que realmente o filme ficou muito ruim tecnicamente falando, roteiro, etc. E tal, porque é um conjunto de ideias ali meio mirabolante, assim, que não faz muito sentido. Mas essa ideia dele acabou se interrompendo, né? Dizem que já foi, né, lançou-se aí trailers, né, tal do Snyder Cut e tudo mais, que vão fazer
a versão dele, né? Contrataram vários atores novos. E, assim, a princípio vai ser uma mega produção mesmo, vão lançar em 4 episódios na HBO. Mas vai ser em streaming, né? Então muita coisa talvez seja cortada, enfim, não sei como é que vai ser isso. Mas eu vou falar da ideia original que ele pensou quando foi fazer o filme, né? Ou pelo menos, quer dizer, os 5 filmes. Um exemplo, para quem quiser pesquisar depois dessa apresentação, só para a gente começar, de um hipersigilo, né? Porque fica muito assim, muito ao vento, né? Ah, nossa, um símbolo, tal, intenções e tal. Procurem Grant Morrison, Os Invisíveis, que é uma HQ, um quadrinho, né? Não me falei a memória, de 84, não me recordo agora, mas é uma das principais obras que influenciou aí a trilogia Matrix, né? Então já dá para ter ideia de que nível eu estou falando, né? O hipersigilo, ele é como se fosse uma espécie de grimório mesmo, entendeu? Com conhecimentos ali codificados, com intenções, com vontades, de uma coisa bem complexa, certo? Isso é só um exemplo, tem vários outros, né? Tem vários outros. Textos bíblicos podem ser lidos assim, né? A maçonaria se baseia em muitas lendas bíblicas, ali onde é tudo simbólico, né? A lenda de Irã, enfim, tem muitas histórias que eu poderia abordar, né? Isso são só exemplos para que vocês busquem e consigam fazer a comparação de um e outro e aí sim entender aquilo que eu estou falando, né? Mas a gente vai adentrar agora na minha apresentação, tá? De slides ali. E no final eu quero fazer umas ressalvas do porquê que eu acho importante esse estudo, né? E uma última coisinha, quem viu meu primeiro vídeo sobre Kabbalah, né? Eu falei basicamente ali um pouquinho da árvore da vida, que é um símbolo também, um hipersigilo com uma intenção mágica, com uma vontade mágica também, vibracional, que eu digo, né? Não de Hadouken ou esse tipo de, né, pira, mas uma vontade mágica, né? E eu pensei em fazer um segundo capítulo, mas eu me decidi testar, né? Falei, nossa, vamos ver se eu realmente consigo me superar dessa vez. Então eu pensei o quê? Eu vou decodificar um pouco dessa árvore, né? Decifrar um pouco dessa árvore da vida, fazendo um paralelo com interpretações minhas referente a essa árvore da vida que a gente já vai estudar agora, do Zack Snyder, que era a intenção dele com o filme. Então vai ter ideias que não são minhas e ideias que são puramente interpretações minhas, né? E eu acho que o universo me atendeu e falou, já que você quer desafio, então eu vou te dar, vou derrubar seu poste aí para você se desafiar mais ainda, né? Eu acho que foi mais ou menos isso. Mas vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela aqui e a gente já vai iniciar. Bem, pessoal, Kabbalah Pop, né? Novo Aeon. Depois eu explico o que é esse Aeon e qual é a minha visão referente a isso, né? Mas já para iniciar aqui, a árvore da vida do Zack Snyder, né? Ele mesmo fala que foi ele que pensou isso, não se sabe se sozinho, né? Não sabe se, enfim, ninguém estava lá para saber, mas ele mesmo fala que essa árvore da vida à direita foi ele que pensou nela toda, né? E do lado esquerdo, a árvore da vida da Kabbalah judaica, né? E aí eu vou decodificar um pouco dessa árvore da vida da esquerda, fazendo um paralelo com a direita e tentar decifrar qual era a ideia desse diretor ao fazerem aqueles filmes, né? E o que ele queria passar para a humanidade, certo? Então, para iniciar, né, nós temos ali um símbolo do Batman, né? Acho que todo mundo conhece o Batman aí, né? Eu mesmo sou fã do Batman. Na árvore da vida da Kabbalah judaica, aquela Sefirah, Yesod, é a fundação, né? A fundação sutil, como se fosse ali a representação do éter, né? O que há de mais sutil segurando Malhut, que seria da Kabbalah judaica, aquela Sefirah que está ali com uma caneta hidrocor, digamos assim, Yesod, a fundação, ela seria a manifestação mais sutil que sustenta o mundo abaixo, que é o reino, né? Que é a representação do nosso mundo físico, ou universo, enfim. E é a fundação do mundo mesmo, né? A representação do éter, o elemento mágico que sustenta todas as coisas, né? E na história da Liga da Justiça, enfim, toda essa mitologia, nós temos o Batman como
fundador da Liga, né? E o líder também, né? O Batman é o cara mais noiadão, assim, né? No sentido de ser paranoico com as coisas, né? Ele é literalmente a fundação da Liga, é aquele que dá o start para tudo, né? Ele inicia, e dentro da própria história do Zack Snyder, ele é quem vai atrás dos outros heróis para poder fazer uma aliança, né? Ele é a luz de Gotham, né? A cidade na qual ele é o príncipe. Tem toda aquela história que acho que todo mundo já sabe, não precisa ficar me aprofundando, mas é bem importante esse entendimento de que ele é a luz de Gotham, porque ele não é a luz do mundo, ele só protege Gotham, né? A luz dele é projetada para um lugar específico, porque ele é limitado, né? E também ele é humano, né? Ele é o único humano mesmo que não tem nenhum poder, né? O poder dele é o dinheiro, né? A capacidade de fazer bugigangas e tudo mais, e as artes marciais, né? Ele se supera com as artes marciais. Na árvore da vida, né? Representa a lua, da qual reflete a luz do sol, ou seja, como se fosse uma espécie de segundo sol, digamos assim. Tem luz, reflete, ilumina, mas não é o sol, né? E dentro da árvore da vida alquímica é a representação do chumbo, né? Indo um pouquinho para a esquerda, né, nós temos a oitava sefirá, a reverberação, né, tem a ver com a fala. E ali nós temos o símbolo do Flash, né? Ele é um dos mais fortes da Liga da Justiça, né, pela sua capacidade de quebrar a barreira do som e também a capacidade de viajar no tempo, né? E agora nós já temos ali um meta-humano, ele não é só um humano, né? Ele se machuca, ele tem suas fragilidades, mas ele não é só humano, ele tem capacidades que vão além, né? Dentro da árvore da vida da Cabala judaica, essa Sefirá Hod é a fonte das vibrações e sons. Representa Mercúrio dentro dessa simbologia toda. E, obviamente, ali pelo símbolo, quem já estuda um pouquinho já sabe, que está muito relacionado com Hermes, né? Pelo impulso da criação das matemáticas, alfabetos, falas e etc, né? Literalmente o mundo dos mortos. Dentro da árvore da vida alquímica, essa Sefirá representa o estanho, né? É muito importante, uma ressalva que eu vou fazer agora sobre o Flash dentro dos filmes do Zack Snyder, e nos quadrinhos, o Flash, quando ele vai correr assim, naquela velocidade sônica, ele solta uns raios, assim, né, umas energias amarelas, assim, meio que douradas, né? Um amarelo dourado ali. E na história da Liga da Justiça tem outros corredores, né? E a maioria deles, quando está prestes a morrer ou quando está com a força reversa, né? Porque a força que move o Flash daquela maneira se chama força de aceleração. Quando eles estão com a força reversa, quando eles estão prestes a morrerem energeticamente, essa energia fica azul, né? E quem assistiu Liga da Justiça sabe que quando o Flash vai correr, ele tem aquelas energias, aqueles raios azuis, né? Ele está morrendo? Não. Mas isso é importante ressaltar que o Zack Snyder, nos filmes dele, ele sempre tenta pensar como seria na vida real, né? Ele contratou 2 físicos para auxiliarem nisso, nas gravações, nos efeitos especiais. E a pergunta que ele fez foi a seguinte, né? O que aconteceria fisicamente se alguém fosse capaz de correr desta maneira, né? E aí seria mais ou menos aquilo ali, o mais real possível, né? E ali o símbolo da morte, né? E da ampulheta representando essas viagens no tempo, e as asinhas ali representando Hermes, né? Indo mais adiante, nós temos a 7ª Sefirá, o Ciborgue, né? Também é um personagem muito importante na toda a história ali da Liga da Justiça, né? Quem viu o filme sabe, tem 3 caixas no qual o vilão ele quer dominar, né? Ela seria a representação da centelha divina, né? Se chama caixa mãe. O Ciborgue, ele é consideradamente mestre, né? A parte racional da Liga, a parte mais lógica, né? De conhecimento mesmo, e também ele é um meta-humano, né? Ele já não é um humano normal, ele é um humano ainda, mas ele tem capacidades que vão além. Na árvore da vida da Cabala judaica, essa Sefirá, a vitória, ela representa a ciência e inteligência mitológica, representa Vênus, o amor maternal, e depois esse entendimento vai ser muito importante, tá? E na árvore da vida alquímica, a representação é o cobre, né?
Aquele símbolo ali dos dois livros representa a caixa materna, né? E o poder de destruição e de criação que a caixa materna tem. Quem viu sabe do que eu estou falando, certo? Mais adiante, a sexta Sefirá, né? O ponto ômega dentro da árvore da vida do Zack Snyder, né? Quem viu aquele vídeo do capítulo 1 da visão geral da Kabbalah vai lembrar que eu falei que na árvore da vida da Kabbalah judaica a principal Sefirá era a beleza, era o centro, né? E aí eu explico o porquê, dentro das simbologias, né? Dentro da árvore da vida do Zack Snyder eu entendo que ela é a força que se projeta no mundo, a essência do Darkseid. O Darkseid, ele é o reflexo do Super-Homem, né? É o vilão máximo ali, né? O Thanos da DC Comics, né? É o ponto ômega. Como eu já expliquei no outro vídeo, Tiferet é o ponto de equilíbrio dentro da árvore, né? A soma de todas as árvores representa o começo e o fim, o alfa e o ômega, o início e o fim, de uma maneira realmente bem física, né? A Kabbalah, ela tenta transfigurar todos esses símbolos aqui em leis naturais, então literalmente como se fosse o ponto de partida da criação e o ponto final, certo? E dentro da árvore da vida alquímica, ele representa o ferro, né? Por ser bem maleável. A quinta Sefirá, indo um pouquinho ali a diagonal para a esquerda, o julgamento, né, ou Gevurah, dentro da árvore da vida do Zack Snyder, é a passagem iniciática dos meta-humanos para os semideuses, pela mudança do DNA. Isso pode parecer um pouco de loucura, né, para alguns que não têm alguns estudos, que estão algumas práticas hoje, mas se vocês virem o vídeo do Anderson Sensei referente ao Cérebro e Espiritualidade, capítulo 1, ele vai estar falando sobre artigos científicos que provam, estudos científicos que provam que os bons pensamentos são capazes de mudar o DNA. Como assim? Assistam o vídeo, é muito esclarecedor. Mas sim, a representação aqui naquela fagulhinha que está ali meio falhada, eu acho que dá para ver, de cima para baixo, dá para ver que o DNA está em mudança, né? Aquele between significa entre, né? Então é basicamente uma representação do entre, a passagem do meta-humano para os semideuses. É um dos pilares que sustenta a árvore da vida do Zack Snyder. Se olhar um pouquinho à direita ali, vai ver um pilar mesmo, né? Tecnológico. Quer dizer, desculpa, um pilar um pouco antigo, depois eu explico por quê. Dentro da Kabbalah judaica, é o ponto de força manifestado, ou seja, a cor que representa essa Sefirá é o vermelho. Uma cor vibrante, uma cor de força, representa Marte, a potência feminina que expressa a separação. É literalmente, quem já leu um pouquinho sobre a cidade de Esparta, né, leia como era a cidade de Esparta e como era o tratamento que as mulheres tinham para com os guerreiros, né, e aí vejam do que a mulher é capaz de fazer quando realmente tira de dentro essa força que faz separação. Dentro da árvore da vida alquímica, representa o ouro. A quarta Sefirá, indo um pouquinho para o lado, precede, é a segunda passagem, né, dos meta-humanos para os semideuses, ou seja, existem duas passagens ali na árvore da vida do Zack Snyder, né, pelo quebramento da corrente, e depois eu vou falar o porquê disso também. Between em inglês quer dizer entre também, né, é o mesmo significado, então mais um indício de que quer dizer uma passagem mesmo, iniciática, né? E é um dos pilares que sustenta a árvore. Depois, quando eu abrir toda a árvore de volta, vocês vão ver nitidamente esses dois pilares sustentando a árvore, né? Dentro da árvore da vida da Kabbalah judaica, o ponto de misericórdia manifestado está nessa Sefirá. É como se fosse, eu não digo o coração do Criador, mas a sua misericórdia para com a sua criatura. Representa Júpiter, expressa a construção, seja de um átomo ou de um universo, pela misericórdia, pelo amor, né? Dentro da árvore da vida alquímica, representa a prata. E um pouquinho mais adiante, nós vamos para Binah, a terceira Sefirá dentro da árvore da vida da Kabbalah, a compreensão. Ali nós temos claramente um símbolo da Mulher Maravilha, né, que é uma das mais poderosas heroínas da Liga, né, tanto nos filmes, quadrinhos, desenhos e por aí vai, né. Ela é responsável por essa parte intuitiva da Liga, muito por ela ser também a mulher, né, ela tem essa parte intuitiva. Isso
Parece assim que eles não se contentaram em só colocar uma mulher, mas quiseram expressar isso, né, nela, assim, né? Que ela tem aquele laço da verdade, né? Onde ela consegue enxergar a verdade onde ninguém mais vê, né? Ela tem o domínio da verdade. E ela já é uma semideusa, né? Ela já não é mais uma meta-humana. Ela já não é nem uma humana, né? Ela é uma semideusa. Dentro da mitologia da DC Comics, ela já é quase que indestrutível, à prova de bala, tem poderes, voa, quer dizer, voa não, dá super pulos e etc e tal, né? Ela já tem capacidade que voa muito além já. Poderíamos estar fazendo um paralelo entre os semideuses gregos ali, né? Ou, enfim, dentro da árvore da vida da Kabbalah judaica, é a Sefirá responsável pela parte negativa ou pela parte passiva, representando a mãe, né? Representante de Saturno é a grande mãe, arquiteta da criação com poder de construção e destruição. Arquiteta da criação, como assim, né? Duas referências muito boas das quais isso fica bem elucidado. O filme Mother, né, com a Jennifer Lawrence, é só pesquisar aí, vocês vão saber do que eu estou falando, a arquiteta da criação, ou leia Provérbios 8, que vai falar que a faceta feminina de Deus foi quem criou o universo, certo? Dentro da árvore da vida alquímica representa o enxofre. Indo um pouquinho para a direita, nós temos Hokmah, que é a segunda Sefirá. Ali nós temos um símbolo nítido do Aquaman, né? E dentro da árvore da vida da Kabbalah é a sabedoria. Aquaman também já é um semideus, né? Rei de Atlântida e dos oceanos, dentro da mitologia da DC. Apesar dele ter sempre esse caráter humorístico, quando a porrada fecha, ele é o cara, né? Ele realmente tem muito poder nas mãos. Dentro da árvore da vida, dentro da simbologia do Zack Snyder, ele representa essa parte mais concreta, né? Quem vê o filme sabe que ele tem esse jeito meio bad boy, né? Meio sai fora que eu sou assim mesmo e me aceite assim e tal. Então ele representa essa parte não muito sensitiva, mais da porrada mesmo, né? Mais de fazer a coisa acontecer. Dentro da árvore da vida da Kabbalah judaica, essa Sefirah Hokmah representa a faceta, digamos assim, né, a parte masculina de Deus, representando o filho, né, representante de Urano, força masculina expressando rigidez, foi aquilo que eu falei. Se de um lado a gente tem passividade e negatividade, de outro lado a gente tem uma força concreta, rígida. Dentro da árvore alquímica, a Hokmah representa o sal, né? Indo um pouquinho mais adiante, não poderia faltar, acho que todos já estavam imaginando, né? A primeira Sefirá, a coroa, representando ali a representação do símbolo do Superman, né? Ele é o mais poderoso dos heróis, considerado um deus na Terra, literalmente ali a representação de Deus. Quem leu alguns quadrinhos ou quem só viu né, o filme Batman vs Superman, ele é literalmente chamado de Deus e Messias. Né? Ele é literalmente chamado disso e o embate do filme gira em torno disso, de até onde o nosso amigão Superman poderia ir e como ele seria realmente se vivesse conosco. Dentro da árvore da vida da Kabbalah judaica, essa Sefirah Keter representa o próprio Deus, né? Eu sou o que sou, a fonte das emanações. O grande rosto que vai além do bem e do mal, né? Ali não existe dualidade, existe dualidade abaixo, onde nós temos a mãe, onde nós temos o filho, a parte masculina e a parte feminina. Mas nessa Sefirah não existe dualidade. Poderia dar uma fonte também para leitura, talvez a Divina Comédia, é um livro bem complexo e uma leitura bem difícil, mas no último círculo do céu, quando Dante chega, ele visualiza o que existe, a última coisa que existe no céu ele visualiza, porém ele não entende o que tem lá. Ele visualiza, mas ele não consegue entender o que está lá, né? Ou seja, é incompreensível aos olhos humanos. A própria Kabbalah vai nos dizer que essa Sefirah não é acessível ao homem conhecer, né? Não está acessível ao homem. Dentro da árvore da vida alquímica, essa Sefirah representa o Mercúrio. Para quem quiser ter um entendimento um pouquinho desse além do bem e do mal, não precisa ler Nietzsche, tá bom? É só ler, e também não considero uma leitura tão aprofundada assim nessas questões simbólicas, mas é só ver um vídeo do Anderson Sensei no canal, onde, se não me falha a memória, o nome é assim, Conhecimento Além do Bem e do Mal. Eu acho que é mais ou menos isso, né?
Mas eu mais ou menos decifrei um pouquinho, expliquei um pouquinho que cada parte desse diagrama quer dizer, parte desse símbolo, desse hipersigilo. Mas agora eu vou rapidinho fazer um parênteses aqui, né, sobre as vibrações primordiais, né? A equitas em latim significa equidade, né? Pode significar justiça, mas significa um pouco mais equidade. E não uma equidade no sentido humano, mas representando algo divino dos deuses. Ali na árvore da vida do Zack Snyder significa quando a liga está completa, né? Quando todos os heróis estão reunidos, aí se tem uma equidade entre todos eles e um consegue equivaler ao outro, né? Dentro da árvore da vida da Cabala judaica, aquelas 3 camadas que estão lá em cima, circuladas com amarelo, é a essência do Criador, né? O que talvez a igreja chame de Espírito Santo, né? E outras fontes religiosas vão chamar de outras coisas também, mas seria a essência mais pura do que existe de tudo, né? É literalmente o Espírito de Deus, dividido em 3 camadas, que é a luz ilimitada, a luz e o nada. Não que sejam somente vibrações no sentido abstrato, onde não tenha vida consciente, né? Mas são somente vibrações. É como se fossem átomos somente vibrando, né? E o que eu entendo dessa árvore da vida, Zack Snyder fazendo aqui rapidinho um adendo, isso é uma interpretação minha, tá bom? Ele queria passar o hipersigilo de uma iniciação em massa. Como assim? Né? Observando essa árvore da vida, observando esse símbolo que ele mesmo criou, né? Eu entendo o seguinte: temos lá em cima o Superman irradiando luz para todos os lados, uma espada que desce, a espada da justiça, né? Cortando o ponto ômega, as 6 espadas ali em cima do ponto ômega, representando os 6 heróis lutando contra o Darkseid, e a ponta dessa espada cravando no caixão do Wayne, né? O Wayne é o Batman, Bruce Wayne, né? E ali nós temos descendo do caixão gotas de sangue, resvalando pelo símbolo do Batman, e abaixo um triângulo invertido, que é um símbolo feminino, com uma criança, né? O que eu entendo é que nesses filmes, a ideia original era que o Bruce Wayne fosse morrer, fosse se sacrificar por um bem maior. E a partir do seu sangue ou sêmen, porque ali tem uma representação do sêmen, né? Ali abaixo do símbolo do Batman, é gerada uma criança, abre aspas, uma criança. Pode ser uma criança física, como um novo herói, né? Ou uma criança no sentido de um novo mundo, né? Como assim um novo mundo? Né? Vamos lá. Temos 2 pistas ali em AC23 e 3/5. Né? AC23 quer dizer Action Street Comics, que é a primeira aparição do Lex Luthor. O Lex Luthor, para quem não sabe, é um dos vilões que mais move a trama, né? E por conta dele joga-se o Batman contra o Super-Homem. Ali no filme Batman Super-Homem, ele é uma das peças fundamentais dentro dessa simbologia. Mas eu não fico só nisso. Indo um pouquinho pro lado ali, 2 pontinhos, 5. Se nós irmos em Gênesis, capítulo 3, verso 5, é aquela famosa frase que a serpente fala para a mulher, né? Que comer desse fruto terão seus olhos abertos. É só pesquisar aí, Gênesis, capítulo 3, verso 5, certo? E também, em João, capítulo 3, verso 5, coincidência ou não, Nicodemos está chegando para Jesus, e aí Jesus faz algumas afirmações, e aí Nicodemos fala: nossa, como é que eu vou nascer de novo? Né? Eu vou ter que entrar dentro do ventre da minha mãe? Meio mal intencionado, né? E aí Jesus fala para ele que quem não nascer das águas e do Espírito não entrará no reino dos céus, ou no reino de Deus, dependendo da tradução. Então, o que o Zack Snyder, na minha opinião, puxou da árvore da vida da Kabbalah e colocou nesse hipersigilo como uma iniciação em massa, seria a morte do velho homem para o novo homem. Como assim? Uma linguagem bem clara para que todo mundo entenda, né? Pega todo esse arquétipo do Batman, né? Todo esse arquétipo de homem sombrio, homem solitário, que não consegue lidar com seus problemas, que não consegue superar os seus traumas, porque ele até supera a parte de medo de morcegos, né? Mas
os pais dele são sempre uma mácula para ele, né? Ele não consegue muito bem lidar com suas emoções, ele tem muitos problemas, vive escondido e etc, etc, etc. Vários defeitos que eu poderia estar falando do Batman aqui, certo? Com a morte do Batman, dentro desses filmes, eu imagino que seria assim, que o Batman iria se sacrificar e do exemplo dele, né, do exemplo da morte dele, seja criando uma criança, ou seja, criando um novo mundo, o arquétipo do velho homem morre e nasce o novo homem, que seria o arquétipo do Superman, o homem que consegue iluminar o mundo, o homem que consegue lidar com seus problemas, literalmente um Deus sobre a Terra. Quem comer desse fruto será como Deus, distinguindo o bem e o mal. E ali, a criança sendo germinada nesse útero feminino, porque o símbolo, como eu falei, do triângulo invertido é um símbolo feminino, por isso tem uma criança ali dentro, né? Dentro da árvore da vida da Kabbalah judaica é a representação do mundo físico, é a junção dos 4 elementos, né? E dentro da árvore da vida alquímica representa o mercúrio filosófico, né? A pedra filosofal, que é o símbolo da maior busca do ser humano referente à sua transformação alquímica da alma, né? Então, a mensagem que eu deixo para vocês hoje, em uma linguagem bem fácil de entender, inclusive para mim, né? Porque às vezes quando a gente entra em estudos religiosos, em estudos filosóficos, fica um pouco meio vago, né? Mas eu entendo o quê? Mate o Batman que está aí dentro e faça renascer o super-homem que está aí dentro, né? Quem viu O Segredo Alquímico do Rodrigo Sensei, um vídeo anterior a este, quer dizer, anterior ao... seria o antecessor, né? Vai saber do que eu estou falando, né? Ele fala sobre essas mudanças da alma, né? De como a alquimia ela mexe com o homem. E, para terminar, eu gostaria de fazer uma pequena ressalva, tá bom? Eu vou abrir aqui minha câmera. Estão conseguindo me ver? Me ouvir? Certo? Para fazer uma última ressalva aqui, para a gente abrir para os debates, tá? Do porquê que eu acho importante fazer esses estudos de quadrinhos, de uma mitologia mais atual, que eu citei do Grant Morrison, Matrix, etc. Literalmente Kabbalah Pop, Kabbalah popular, né? Por que eu acho isso importante? Quando a gente vai ler os 3 principais livros cabalísticos, eu não diria que esse é o principal, mas é uma das espinhas dorsais, que é o Stephen Zaré, não me falha a memória essa a pronúncia, né? E assim, uma das primeiras frases, né, que fala desse livro, é bem assim, né? Diz que o Criador, quando foi criar tudo que existe, né, todo aquele diagrama ali, seja ele físico ou seja ele simbólico, ele utilizou 3 pilares para poder construir isso tudo, que foi a letra, o número e a fala, né? Quem já leu isso sabe. Então, assim, o que a Kabbalah vai nos ensinar está no próprio Zohar. Quando o homem ele entende isso, né, como o Criador fez a criação e imita o Criador equivalendo à sua forma junto com ele, nós nos tornamos deuses, nós nos tornamos literalmente um com o Criador. Então, quando alguém faz uma história, faz uma poesia, faz uma música, literalmente coloca a sua intenção mágica e cria algo, é a representação do próprio Deus dentro da Kabbalah, né? E isso não é um entendimento meu, isso é um próprio entendimento dos livros que eu li, que é o Zohar, Stephen Bahri e o Stephen Zaré. Não sei se assim se pronuncia, se não me falha a memória, é assim, tá? Então, assim, por que eu acho interessante ver essas questões de filmes, livros, quadrinhos e tudo mais? Porque não é uma coisa ao léu, né? A gente pega, por exemplo, uma mitologia egípcia, onde o deus Ra era o mais poderoso, o super-homem ele puxa a sua força do sol. Como assim? Será que não tem nada no meio? O próprio Sensei uma vez fez um teste comigo, que eu fiquei assim, nossa, o que é isso? Né? O Sensei Rodrigo, que ele fez assim, você já fez o teste do anel? E eu, que negócio é esse, né? E ainda foi com a minha esposa, ele nos colocou na sombra, juntou o nosso dedo assim, né? E falou, faça força, né? Faça força. E ele simplesmente chegou aqui e fez assim, abriu minha mão e não consegui fazer força. Ele só nos mudou, acho que 2 passos pro lado, nos colocou de frente para o sol e agora faça força. E aí é incrível, é literalmente incrível como o sol nos dá poder de ele fazer força e a gente conseguir aguentar a pressão da força dele.
Então, assim, não é o Léo. Quem produziu essas grandes histórias, quem utilizou o número, a fala e a letra, estudou muito para poder fazer isso, né? E uma das visões religiosas que eu acho, não vou dizer errada, mas eu acho limitada, e a Kabbalah fala ao contrário, que é, Deus criou tudo, ou os deuses criaram tudo, enfim, criaram tudo, e aí existe um ponto onde a criação se inicia e dali é tudo aleatório. Não, a Kabbalah nos ensina que quando nós estamos criando é como se Deus estivesse lendo um livro, né? Com letra, número e fala, e estivesse contando essa história. Enquanto nós estamos criando, nós fazemos parte da letra, número e fala, onde ele está contando. Então nós nos tornamos um com Deus. Essa é a vontade de Deus, né, que está lá em 1 Coríntios, capítulo alguma coisa que eu não lembro. Então, assim, às vezes, eu vejo muitas pessoas destratando um pouco esses estudos. O cara está falando de quadrinhos, o cara está falando de filme, que negócio é esse, tal, né? Aí ele acha que ler um grimório de 700 anos atrás, com símbolos mágicos, não é ficção ou é tudo real. Nesse sentido materialista que eu digo, né? Então, assim, por que eu coloquei o nome na minha apresentação de Kabbalah Pop Novo Aeon? Né? Para terminar, porque meu tempo também está um pouquinho limitado. Aeon, para os gnósticos, era uma entidade, não era nem Deus, era uma entidade que refletia as facetas de Deus. Então eles entendiam o seguinte: Deus está inacessível para nós, no sentido mais pleno das coisas. Mas, pela sua misericórdia, pela sua vontade, por uma coisa que a gente não entende, ele se revela aos homens de tempos em tempos com uma faceta. Então a gente poderia entender com a mitologia nórdica, a mitologia egípcia, a mitologia tal, história tal. Então todas essas revelações, sejam elas proféticas, sejam elas religiosas, filosóficas, seriam emanações vibracionais do próprio Criador, pela sua misericórdia ou pela sua vontade de... Enfim, isso vai dar muito de interpretação. A Kabbalah não fala muito sobre isso. Mas que seriam representações de Deus, né? Então, assim, talvez, eu não estava lá para saber, mas talvez há 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, onde uma pessoa olhava para o sol e tinha um sentimento de acolhimento, porque estava vendo o próprio Deus, né? Ou seja, ela estava sendo tocada por essas emoções. Talvez hoje a gente consiga fazer um paralelo, talvez não muito grande, mas a gente consiga fazer um certo paralelo entre uma pessoa que vai no cinema, por exemplo, vê essa criação, esses filmes, e tem, por exemplo, uma emoção de choro ao ver o Homem de Ferro morrer, por exemplo. Entendeu? Não que eu esteja falando que o Homem de Ferro é real, não é isso. Mas eu digo parar um pouco, né, de achar que há 5.000 anos atrás a mitologia era real, eles acreditavam nisso, e era isso mesmo, e agora a gente não tem a nossa mitologia, abre aspas. E eu poderia, isso é uma opinião minha, né, não é uma interpretação do livro, é uma opinião minha mesmo, eu, Denis, colocaria no mesmo patamar, por exemplo, mitologia grega, mitologia egípcia, mitologia hebraica, mitologia tal, com os quadrinhos, por exemplo. São criações humanas, são emanações de Deus, são facetas, são histórias com fundo moral, né? Então, espero que eu tenha podido, que eu possa contribuir cada vez mais com esses estudos, né, principalmente simbólicos, que eu adoro fazer. A gente tem um tempo limitado, então é complicado. Eu gostaria de falar muito mais, teria muito mais coisas para passar. Porém, eu acho que a mensagem é essa, né? Eu pego isso para minha vida depois que eu conheci o Destino, uma formação marcial junto com o Rodrigo Sensei, onde eu tenho que tentar matar o máximo do velho homem e fazer ressurgir o novo. Né? E observando aquela árvore da vida do Zack Snyder, eu entendo que o hipersigilo que ele queria passar é esse, né? A morte desse arquétipo do velho homem, que Jesus fala, que, enfim, outros falaram também, para o renascimento desse homem que é a luz do mundo, que ilumina todas as coisas. Né? Por exemplo, o super-homem, ele ilumina o mundo. Quem lê os quadrinhos sabe, ele é o herói da Terra. Já o Batman tem uma luz limitada. Né? Assistam o vídeo O Segredo Alquímico, que vai ficar muito mais claro aquilo que eu estou falando. Mas é uma linguagem que acho que todo mundo consegue entender. Todo mundo conhece o Super-Homem, todo mundo conhece o Batman, todo mundo conhece o Aquaman, entendeu? Fica muito fácil de entender quem é o Batman, quem é, enfim, o Super-Homem. Então é isso. Espero que tenha acrescentado alguma coisa e que se abram aí os microfones do debate.
Excelente material. Nossa, eu fiquei muito contente em ouvir isso, me clareou muitas coisas. Tá de parabéns porque está trazendo um assunto rico de uma forma mais popular, né? Jovem também, para que acenda o fogo interno aí dos jovens, né? Compreendam um pouco mais sobre os seus feitos no mundo. E assim, como é interessante os símbolos. Eu também adoro simbologia, acho que isso aí é uma forma de aprendizagem que vem desde a infância, né? Você vai vendo os símbolos e vai compreendendo internamente. Você tem um formato muito particular de entendimento através dos símbolos, através de histórias, né? Através de canções. Antigamente, o conhecimento era passado de boca a ouvido, né? A boca do mestre ao ouvido do discípulo através de canções. E isso gera todo um recurso de movimentação atômica, né, dentro do corpo, né, sistemas vibracionais, os nossos chakras ou referente às baterias energéticas que fazem o corpo funcionar. E como é interessante esse simbolismo, porque é através dos símbolos que, de uma certa maneira, um ser humano consegue transmitir para o outro algo de valioso. E todos aqueles que utilizam os símbolos, eles acabam tendo sucesso em suas carreiras, em seus sonhos. Verificando aí referente ao tal Messias, o super-homem, aquele que veio de outro planeta e agora aqui ele é um deus, né? Olha, se nós trocarmos o canal ali, Dragon Ball também é a mesma coisa, né? Isso, grupo, né? Enfim. Então, e referente aos atributos da Liga da Justiça, e que cada um tem um poder especial, aí demonstra para nós aí que cada um faz parte do grande quebra-cabeça, que todos têm o seu lugar no mundo, né? E que se encaixe com o outro, que consiga dar as suas mãos para formar o grande quadro da vida, e não tentar sobrepor o outro, né? Ninguém cresce tentando diminuir o mais alto, é diferente. Então, assim, Denis, eu fico muito feliz, nossa, orgulhoso desse material. Acredito que as pessoas, elas vão se transformar como elas se transformam em filmes, em histórias que se emocionam, que se sentem tocadas lá no seu íntimo. E hoje você fez isso. Denis Sensei aí tocou no íntimo. Imagino de cada um que possa estar vendo esse material. Meus parabéns e muito obrigado por compartilhar esse seu conhecimento. Obrigado mesmo. Show, hein? Eu também fiquei bem surpreendido, na real. Eu não acompanho filmes a respeito de quadrinhos. Na verdade, eu não tenho o hábito de ver filme, né? Eu tenho muito pouco desse hábito, assim. Então, sempre quando eu vou num filme, eu dou uma pesquisada muito profunda, assim, para ver se eu não vou perder 2 horas da minha vida ali, né? Não que seja muito valiosa, mas são 2 horas, aí a gente fica, né? Fiquei 2 horas vendo essa parada aí, né? Então eu não sou muito fã de filme. Então, mas eu vou ser bem sincero, cara. Tipo assim, eu queria ouvir de ti, assim, porque me despertou muita vontade de poder encaixar isso, né? Tu fez esse encaixe, né? Mas eu acho que eu preciso ver os filmes, assim, para poder sentir isso, né? E eu queria saber também, assim, se por onde eu começo, né? E se tem algum roteiro, alguma ideia, e se eles se encaixam, assim, nesse sentido, ou se foi só na árvore, assim, que o autor fez, né? Porque pelo que eu entendi, foi ele que criou ali aquela árvore, que ela tem, sim, nitidamente, ela é simbólica com a árvore da vida da Cabala, né? E se ele faz isso além da arvorezinha que ele criou ali, e se existe uma ordem nos filmes, assim, para que a gente possa interagir junto disso, né? Sim. Eu também não sou um grande fã de ficar vendo filme, assim, né? Como eu sempre li muitos quadrinhos, sempre quando sai alguma coisa, eu fico Sim. Em 2013 foi lançado o filme Man of Steel, né, que é o do Super-Homem ali. E não tinha muita expectativa, foi um filme meio doidão, assim, meio, sei lá, meio
ser muito estribeira, assim, sabe? O cara meio que viajou na maionese. Mas, simbolicamente, ele é muito forte. Aí, em 2016, ele faz essa árvore, não para lembrar, foi em 2016, e ele entra com essa proposta. E no Batman vs Super-Homem, que eu imagino que seja uma cópia do... isso eu imagino por conta de algumas notícias que saíram na época, né? Que o Capitão... aquele filme, como é que é o nome? Que é o Capitão América versus Homem de Ferro, agora eu me esqueci o nome. Guerra Civil. Houve um vazamento de roteiro do Batman vs Superman, e acho que meses depois saiu esse filme, assim, foi muito estranho, e é a mesma coisa do super-herói contra o outro e tal, enfim, etc. Então, continuando, o filme Batman vs Superman, cara, são 2 horas que tu passa vendo e tu fala, pô, o filme não é tão bom, ele dá umas viajadas também, só que ele é muito espetacular nesse sentido simbólico, é uma coisa absurdamente espetacular, assim, ele é literalmente fora do escopo. E a proposta era a mesma coisa com o filme da Liga da Justiça, né? Só que aconteceu aquele caso lamentável ali com a filha do cara, isso tá na internet aí toda, é só ver, e ele acabou interrompendo as gravações e saiu fora. Aí ficou parte do roteiro dele e depois parte do roteiro do cara que tinha trabalhado na Marvel. Aí ficou aquela Disney Plus ali, que muito doida, entendeu? Mas eu aconselho a ver o Batman vs Super-Homem. Sim, cara, é fora de sério, assim, não vai perder tempo da tua vida, é realmente um negócio que vale a pena. E talvez o próximo filme que vai ser agora da Liga da Justiça, que eles estão regravando tudo, e talvez vai lançar em 2022 ou 2021, não sei. Mas ele, como diretor, ele vai jogar a versão dele, né? Então, o Super-Homem tem barba, vai ter roupa preta, tem 3 horas a mais de filme, um negócio assim, eles estão fazendo do zero porque tem muito marketing em cima, né? Então, assim, é bom os filmes, entendeu? Mas, tipo, eu que sou muito visual, gosto de ver porrada comendo, gosto de ver os caras se degladiando e tal, não é a mesma coisa aí que um Vingadores, não é, entendeu? Mas pra quem gosta de ver a parada com outros olhos, é um baita filme, cara. Principalmente nessa questão de como seria se o Super-Homem vivesse na Terra, entendeu? Como que as pessoas iriam agir com ele, o que elas pensariam dele. É um negócio forte, Legal. Vale muito a pena ver. Eu até nem sou tão, assim, apegado a superproduções, assim. Eu gosto bastante do sentido do filme, né? Tava falando ali, eu tava pensando, não sei se tu chegou a ver um filme que o cara é um jogador de golfe e tal, ele vai pra guerra, tem uns problemas graves e tal, lá acontece, um amigo dele morre, ele volta pra cidade dele e meio que acha que perdeu o talento dele pra jogar, daí rola uma competição de golfe na cidade, e o livro, na verdade, é uma releitura, é uma adaptação do Bhagavad Gita. Cara, o filme é surreal. Vou ver se eu acho o nome e te mando. Não é uma super produção, não é um filme irado, mas quando tu te liga que é o Bhagavad Gita, porque ele tem o cara que carrega os tacos de golfe pra ele, né? E ele é um cara que tá desacreditado nele. Ele não sabe como retomar o seu controle e voltar a ter o seu talento. E o que seria o cocheiro, que seria o Krishna, mano, o cara, tipo, ele dá umas real muito forte pra ele, assim. E o filme, tipo, simbolicamente é lindo, tá ligado? Um baita de um filme, só que não é uma superprodução. Não me apego muito, assim, né? Vou dar uma olhada nesses daí, porque, cara, gostei bastante. Eu acho que me instigou legal, assim, que nem de Sensei, assim, me deu um plim, sabe? E já dá uma vontade de querer catar essas situações aí. Cara, e uma última recomendação que eu faço de filme, assim. Licença, só um minutinho. Esse filme aí, se eu não me engano, o nome dele é Poder Além da Vida. É com Matt Damon e Will Smith. Nossa, Will Smith, cara. Esse, o filme é... Vê que é foda, sério. O filme é muito bom. Nossa, Will Smith, Poder Além da Vida. Vou até ver de novo. Botou o Will Smith. Dá pra colocar o link aí na descrição do vídeo, né? Pra quem for ver, deve ter no YouTube aí, né? E se eu não me engano é esse, O Poder Além da Vida. Se não for, é algo parecido. Uma última recomendação de filme que eu faço, até pra quem tá assistindo aí, né, e tal, é um filme pesado para maior de 18, assim, não no sentido de sexual, mas no sentido de violência gráfica. Tem uma parte do filme que ela é bem pesada, mas é um estudo assim, nossa, vai muito além.
né? É a representação do símbolo Ouroboros, que é aquela serpente que que come a sua própria cauda e se renova, né? Chama Mãe, com ponto de exclamação, com a Jennifer Lawrence e um cara lá bem famoso também em espanhol, acho, não sei. Que ele conta a história do Gênesis ao Apocalipse, mas tudo acontece dentro de uma casa só, entendeu? Então é um casal, aí chega um cara, né, o suposto Adão, aí depois chega Eva, aí Caim mata Abel e começa e papapá, e tu não entende nada, aí quando dá aquele estralo, tu, uou, meu Deus, que é isso? Um negócio assim, sabe, com muito fundo moral, assim, muito fora do escopo, né? E também tem muita coisa cabalística, né? Eu tava falando ali da arquiteta da criação, onde a parte feminina de Deus foi quem criou o universo, isso dentro da Cabalá, né? Quem quiser se aprofundar nisso é só ler Provérbios 8, capítulo 8 todo, vai estar lá, quem é a arquiteta da criação. E dentro desse filme, Mother, Mãe, é um casal, né? Ele é Deus, né? Nos próprios créditos do filme aparece ele com E maiúsculo e tem uma parte do filme que ele fala eu sou o que sou. Não vou dar spoiler, mas é mais ou menos isso. E é ela quem constrói a casa. Ela quem cuida da casa. Ela e a casa são uma só. A mãe natureza, né? É um negócio assim fora do sério, assim. Quem tiver a oportunidade de assistir e tiver estômago, porque realmente é meio pesado, assistam porque vale a pena, vale muito a pena, muito, assim. Pô, legal, hein? Esse eu vou adicionar aqui agora, eu tô numa lista aqui pra eu dar uma focada aqui. 9 horas, Denis, pô, o meu horário tá no limite aqui, mas, cara, gostei bastante, pô, excelente. E tu tem uma facilidade muito boa, cara, de fazer o cara entender, assim, sabe? É um assunto pra mim totalmente diferente, eu não vi os filmes, mas eu entendi tudo. Tu manda muito bem mesmo. Pô, parabéns, ficou show de bola. Um abração aí, meu irmão. E valeu, Sensei, abraço. Abraço, Sensei. Aos Senseis, com um S no final, no plural. Eu não sou sensei de nada, pelo amor de Deus. Aqui só tem Sensei hoje, né? Só tem Sensei. Ele fica fugindo. Não, muita responsabilidade. Sensei hoje aqui. Ou seja, né, para aquela pessoa, para aquela pessoa que está ouvindo, que está vendo o áudio, o vídeo, né, tá no meio só dos casca grossa. Então, aproveita, pessoal. Não é sempre. Valeu, rapaziada. Valeu, até mais.